Direito Administrativo na Prática, série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas e Sociais, 22 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Vamos lá? Dica número 48. Lei Complementar 123 de 2006. Benefícios às microempresas e empresas de pequeno porte em licitações. É a dica número 48. Vamos lá? Vamos tratar aqui do primeiro benefício, que será a regularização tardia. E aí, você conhece os tratamentos favorecidos da Lei Complementar 123 de 2006? Não? Esqueceu? Vamos rever? Vamos deixar afiado para um concurso público? É empresário? Tem interesse em saber como funciona? Então, essa aula é para vocês. Vamos lá. Bom, inicialmente eu vou destacar que a Lei Complementar 123 de 2006, ela tem fundamento constitucional, tá? Ela está prevista no artigo 170, inciso 9, e também lá no artigo 179, que nós vamos dar uma lidinha. O artigo 170, ele trata da ordem econômica, né? Fundada na valorização do trabalho humano, livre iniciativa, com o objetivo de assegurar a todos uma existência digna, conforme ditames da justiça social, observados os seguintes princípios. Aí ele lista uma série de princípios. Lá no inciso 9 está lá, tratamento favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras que tenham sua sede de administração no país. E essa lei vai ser a Lei Complementar 123 de 2006. No artigo 179, ele é mais específico ainda. Ele fala: a União, os Estados, Distrito Federal, os municípios dispensarão as microempresas e as empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias, creditícias ou pela eliminação ou redução destas por meio de lei, tá? E aí vai ser nesse sentido que nós teremos a Lei Complementar 123 de 2006. Bom, nós já vimos aí na aula passada, na dica passada, que a nova lei, a 14.133, ela manteve o tratamento favorecido dispensado pela Lei Complementar 123 de 2006. Então é por isso que é importante que a gente agora passe a tratar especificamente sobre esses tratamentos. Tá? Se você quer saber quando é que essa lei vai se aplicar no novo regime, você vai voltar e vai assistir a dica anterior, a 47, tá? A lei complementar, ela instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. E ela traz várias normas gerais que vão dar esse tratamento diferenciado. Elas têm caráter específico sobre o regime tributário, cumprimento de obrigações trabalhistas e previdenciárias de forma diferenciada, acesso a crédito e acesso ao mercado. Nesse tema, acesso ao mercado, vem os artigos que vão de 42 até 49, que vão tratar especificamente sobre a facilitação para microempresas e empresas de pequeno porte participar de licitações, tá? Bom, a principal diferença que isso importa para a licitação, como nós já vimos aí na aula passada, é o limite de faturamento anual que foi fixado pela legislação, tá? Então, será a microempresa aquela que durante o ano faturar até R$360 mil. E empresa de pequeno porte, aquela que ficar entre 360 mil exclusive até 4,8 milhões no ano. Gente, faturamento não é lucro, tá? É o movimento ali em emissões de notas fiscais, não necessariamente lucro. Bom, e aí a legislação, né, a Lei Complementar 123, ela vai ter uma série de medidas nessas vertentes todas para dar suporte e estimular até que essas pequenas empresas possam deixar esse tratamento favorecido, esse regime tributário simplificado, né, para poder seguir como uma empresa, uma sociedade empresária aí de médio a grande porte, sem necessitar dessa ajuda. Então, nós vamos começar a ver os benefícios em licitações. O artigo 4º da 14.133 mantém. E aí, nós vamos ver o primeiro aqui. Regularização tardia da habilitação sobre regularidade fiscal e trabalhista. Lembrando aqui, regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, estadual da sede da empresa, ou municipal da sede e municipal da sede da empresa, tá? A regularidade trabalhista, ela foi incluída depois na legislação e ela é uma certidão que ela é emitida lá no tribunal, no site do Tribunal Superior do Trabalho. Ali você vai saber se a empresa tem débitos trabalhistas, se ela está inscrita, se tem, mas está regularizado, tá, se está parcelado. Então, essas certidões todas, elas poderão ser
negativas ou positivas com efeitos negativos. Quando você vê positiva com efeitos negativos, é porque houve ali uma negociação, um parcelamento. Então, ela passa a estar habilitada. Bom, agora vamos ver aqui. Prazo adicional para a habilitação sobre regularidade fiscal e trabalhista, né? Primeiro ponto dessa regularização postergada, nós podemos dividir em duas características. Uma primeira é a postergação do momento em que deverá ser comprovada a regularidade fiscal e trabalhista. O segundo é, além dessa postergação, há um prazo a mais quando chega esse momento para que a microempresa e a empresa de pequeno porte regularizem a situação, toda a documentação, tá? Então, vamos ver aqui o artigo 42. Primeiro, ele joga lá. Nas licitações públicas, a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista da microempresa e da empresa de pequeno porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, tá? Agora, vamos ver aqui um fluxozinho que eu fiz aqui, especificamente da fase externa da licitação. A gente começa com o aviso, a publicação do aviso da licitação. Tem ali a data limite para acolhimento da proposta. A data que foi marcada a sessão pública, né? A licitação, o certame, onde vai ter a disputa. Depois que disputou, vem a classificação das propostas, onde nós vamos conhecer a ordem crescente ali, decrescente, dependendo do que você estiver licitando, dos lances que foram ofertados ou das propostas ofertadas de acordo com a modalidade. E aí, né, principalmente no pregão, vem a fase de habilitação. Se for uma modalidade anterior da 866, primeiro você vai habilitar para depois classificar quem tiver sido habilitado na primeira. A maior parte das licitações, das coisas comuns que a administração compra é pregão. Então, primeiro a gente classifica a ordem e somente em relação ao primeiro colocado é que nós vamos chamar para habilitação. Habilitou, é feita essa declaração e vem a fase recursal, que pode haver aí recursos contra as razões, né? Finalizado isso tudo, consolida o resultado do primeiro colocado. Nós passamos à homologação, que comunica o resultado final da licitação. E só depois que homologa é que vem empenhamento e a celebração do contrato. Então, da leitura do artigo 42, a gente pensa que vai ficar lá no último quadrado, na contratação, mas não é bem assim, não. Nós vamos ver que, embora tenha essa redação no 42, esse momento da regularização ele é um pouquinho anterior, tá? Então, a princípio, aqui a gente já vê uma considerável postergação. Vejam que seria aqui, ó, a habilitação, tá? Envolveu aí, esse que seria o momento. E aí o 42, ó, a princípio ele joga lá no final. Isso aqui dá uma bastante diferença. Só de recurso, você pode levar bastante tempo discutindo isso aí. Quando habilita, já se sabe qual é a ordem de classificação. Né? Então a empresa já pode começar a organizar os seus documentos dali. Vamos lá. Aí nós temos o seguinte. As microempresas, empresas de pequenos portes, na participação de certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal trabalhista na fase de habilitação, mesmo com alguma restrição. Isso aqui está previsto no parágrafo 1º do artigo 43, que é o próximo. Ou seja, esse benefício não dá à empresa o direito de não apresentar nada na fase de habilitação. Ela tem que ter as certidões e apresentar. Se tiver alguma restrição, por exemplo, uma certidão positiva, né, ela vai ganhar o tratamento em relação àquela documentação. Agora, não apresentar documento nenhum não está liberado, tá? Ela tem que apresentar tudo para que haja uma análise do que ela vai ser beneficiada, tá ok? Então, esse é o primeiro ponto importantíssimo aí na prática do pregoeiro e na prática de você, microempresa, empresa de pequeno porte, você que está divulgando para essas microempresas, para ver como que tem que se comportar na licitação, tá? Então, ó, tem que apresentar aqui na fase de habilitação para que seja constatada que há restrição e concedido o benefício. Bom, outro ponto. Havendo alguma restrição, fica assegurado o que eu falei, aquele prazo a mais, tá? De 5 dias úteis, prorrogáveis aí por igual período. E esse prazo é para quê? Para poder fazer a regularização do documento, o pagamento que está devendo, fazer o parcelamento, conseguir emitir a certidão, tá? Então, assim, nós temos aqui esses 5 dias prorrogáveis e qual é o momento? Qual é o momento que vai começar a contar esse prazo de 5 dias? Né? Porque ele joga lá na contratação. Mas a lei diz, no parágrafo 1º do 43,
que esse prazo começa do momento em que o proponente for declarado vencedor no certame. E aí você volta, peraí, então, na contratação já estou celebrando, já teve a declaração do vencedor, você volta ali para a homologação, é o ato ali mais próximo. Mas, quando vocês vão operar dentro dos sistemas de informática, onde ocorrem aí as licitações, tá? Nós temos um momento aí ainda um pouquinho anterior à homologação, que terminou a disputa de um determinado item, né? Terminou a fase de habilitação, venceu a fase de recurso, aquele item ali, ó, é declarado vencedor daquele item. E a licitação continua para os outros itens. De repente, a homologação em si, com o resultado final, ela vai acontecer muito depois que já houve a declaração do vencedor de um determinado item, tá? Então, o momento, pela letra fria da Lei Complementar 123 de 2006, ele é aí, ó, ele é anterior, ele tá um pouquinho antes da homologação, tá ok? Então, o certo seria você marcar aqui, ó, quando você declara o vencedor do certame para aquele item, tá? Bom, então, assim, recapitulando aqui para a gente fechar essa parte, né? Momento em que o proponente for declarado vencedor no certame, tá? Então, a princípio, a gente vai para a homologação, tá? Ou seja, já não é mais a contratação que vai começar a contar aqueles 5 dias prorrogáveis por mais 5 dias, mas aquele momento ali um pouquinho anterior à homologação, onde no sistema é feita a declaração do vencedor no certame, tá? E aí é que nós vamos contar 5 dias úteis e, havendo o pedido, a administração poderá aceitar fazer uma prorrogação por mais 5 dias úteis, tá? Então, esse é o benefício do prazo adicional. Primeiro, você posterga a fase de habilitação para esse momento que declara vencedor do certame. E quando você chega aqui, você ainda ganha 5 dias prorrogáveis por mais 5 dias, tá? Bom, então tá aí bem explicadinho para não ter dúvida. O que eu quero destacar para a gente fechar? E se não regularizar a documentação no prazo previsto, tá? Esse prazo que a gente acabou de ver. Bom, primeira coisa, decadência do direito à contratação. Já era, não vai mais contratar se não regularizar dentro do prazo. Sanções previstas no artigo 81 da Lei 866, que estão relacionadas à não assinatura do contrato ou instrumento equivalente. Nós vamos ler aqui. Nesse caso, a administração poderá convocar os licitantes remanescentes na ordem da classificação, visando convocar para assinar o contrato ou revogar a licitação, se não houver mais interesse, tá? Então, vamos dar uma lidinha aqui no artigo 81. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, às vezes a gente substitui pela nota de empenho, carta-contrato, tem outros instrumentos, dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando as penalidades legalmente estabelecidas, tá? Então, aqui é o descumprimento da proposta. Aí, na 14.133, isso está previsto lá? Está. Está no artigo 90, no parágrafo 5º, praticamente com a mesma redação. Recusa injustificado do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar e retirar instrumento equivalente no prazo estabelecido pela administração, será caracterizado de descumprimento total e sujeitará às penalidades. Mas, senhores, a gente pode substituir um artigo pelo outro automaticamente? Não pode, tá? A lei complementar ela faz referência ao artigo 81 da 866 e é necessário que haja uma atualização legislativa, fazendo uma remissão aí, no caso, artigo 90, parágrafo 5º. Enquanto não houver essa alteração, nós não podemos presumir. Por quê? Porque está havendo uma combinação. É como se fosse assim, ó, também vai ser considerado recusa injustificativa de assinar o contrato aquele que não conseguir regularizar. Principalmente se nós pensarmos em termos de microempresa, que ela pode não conseguir, nesse prazo dos 5 dias, prorrogáveis por mais 5 dias, regularizar a situação dela, tá bom? Gente, é o que eu tinha para destacar. Essa é a série Fica a Dica. Eu sou a professora Ana Mendes, mestre em Ciências Jurídicas Sociais, 22 anos de serviço público. Aprenda com quem faz. Não deixe de se inscrever no nosso canal e seguir as nossas redes sociais. E até a próxima. Ó, próxima dica, empate ficto. Não perca!